Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu tenho uma outra versão aqui que diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Meus irmãos, nós já estamos no segundo mês do ano. Foi outro dia ali que nós começamos esse ano. E quantos desafios têm sido apresentados para cada um de nós? E como nós estamos lidando com todos esses desafios que têm vindo a nós para ser resolvidos, para ser desafiados, para nos fazer crescer, nos fazer estudar, nos fazer caminhar. Quem sabe você não está com receio, com medo de enfrentar algumas questões. A verdade é que é impossível ter vitórias extraordinárias se não tivermos coragem para enfrentarmos batalhas difíceis. Há uma frase que eu gosto muito e ela diz: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Coragem é a resistência ao medo. Coragem é o domínio do medo e não a ausência de medo. Muitas vezes nós somos desafiados a ceder ao convite do medo, mas não podemos ter uma vida colocada na parede todos os dias, porque senão nós não vamos conseguir caminhar, nós não vamos conseguir superar os desafios e os medos que vêm até nós. Reconhecer os riscos é uma questão de prudência, é uma questão de sabedoria. Viver na dimensão do medo é uma questão espiritual que todos nós precisamos vencer essa questão. E é por isso que a Bíblia nos fala desse versículo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quando Paulo escreve essa carta ao Timóteo, ele se refere ao fato de que Deus não te deu uma vida para ser fundamentada no medo ou na covardia, mas Deus te deu uma vida para ser fundamentada na verdade, na coragem e debaixo da poderosa mão de Deus, porque o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem a ajuda de Deus, ele não vai a lugar nenhum. Tem tantos desafios que chegam a nós, que nós dizemos para Deus: Senhor, o que fazer? Somente Deus que pode nos dar a direção
para vencermos cada um deles. A expressão espírito de covardia vem do grego deilos, que está relacionado com a palavra deina, que significa alguém cujo nome não consigo lembrar no momento, ou alguém cujo nome não é importante. Quem vive sobre o medo, ele deixa de conquistar, e a história não escreve o seu nome. Quem vive debaixo do medo não realiza os seus sonhos. Quantos sonhos que Deus tem colocado no coração de cada um de nós. Mas aí começa a vir o medo de realizar, o medo de sonhar, o medo de enfrentar, e nós ficamos paralisados. Deus não te projetou para o medo, mas para viver uma vida corajosa. Quem vive na dimensão do medo, ele é esquecido. Mas a fé eterniza as nossas vidas, porque quando nós agimos por fé, nós somos conquistadores. Quando nós agimos por fé, nós somos desbravadores. Quantos desafios vêm para nós, e nós dizemos para Deus: Senhor, eu não me sinto qualificado, nem com condições de resolver, de enfrentar. E o Senhor diz para nós: sem mim nada podeis fazer. E aí nós convidamos o Senhor para entrar na nossa vida, para cuidar de nós. E aí, com a presença do Senhor, nós nos fortalecemos. A Bíblia diz: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o homem e a mulher que está vivendo o propósito de Deus. Por isso, cada sonho, cada projeto, cada desafio que vem à sua vida, você deve encarar como um projeto que Deus idealizou para você. Meus irmãos, tem muitas pessoas que têm medo da perda. Não conseguimos lidar bem com a perda. E tem gente que tem medo, porque o seu relacionamento não está indo bem, tem medo de que ele acabe. Outros têm medo de a namorada ou namorado não continuar. Outros têm medo de perder alguém da sua família, perder os seus bens, perder o dinheiro. E um dos medos que mais aterroriza os homens é a perda do seu trabalho, a perda do seu emprego. E como isso funciona dentro de nós? Meus irmãos, quantas vezes eu já fui colocado em situações que eu não sabia o que fazer. E eu fui para os pés do Senhor, chorar diante de Deus. Se eu disser para você que eu não tive medo de algumas situações, eu estaria mentindo. Quantas vezes eu já fui paralisado, porque eu olhava e dizia: eu não consigo fazer isso, mas Deus estava dizendo: eu sou contigo, não tenha medo, eu sou contigo. Até entender isso, é algo que cada um de nós, quando entendemos que Deus está conosco, nós nos levantamos para enfrentar as situações de cabeça erguida. Está chegando um tempo em que as portas vão se abrir para cada um de nós, como nunca foram abertas antes. Deus vai abrir portas sobre a tua casa, Deus vai abrir portas sobre o teu ministério. E eu quero te dizer e profetizar sobre a tua vida: nada lhe será impossível, se você estiver debaixo da mão do Senhor. Por isso, não é hora de ter medo,
é hora de sonhar. Nós estamos começando um ano novo. É hora de conquistar, é hora de tirar da gaveta todos aqueles sonhos, projetos que nós colocamos por não saber onde, para onde e como ir. A segunda coisa que nos traz medo é o fracasso. E fracasso aqui está relacionado com a ideia de não conseguir suprir as expectativas depositadas em você, ou de não ter o necessário para que os seus objetivos sejam realizados. Meu irmão, quem sabe você não desejava iniciar um negócio, mas faltou fé, por causa do medo de fracassar. Talvez seja até o mesmo desejo de se comprometer em um relacionamento que você já estava sonhando há muito tempo, mas está com medo, porque tantas pessoas não têm dado certo, estão fracassando. E aí você olha para você e diz: eu também posso fracassar. Eu tenho algo para te dizer. Se você convidar o Senhor para estar contigo, nada vai fracassar na tua mão. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa defesa, o Senhor que vai à frente de nós. Quando Deus está na nossa vida, não há fracasso. Quando Deus te confia um sonho, quando Deus coloca na tua mão um sonho, é para que nós possamos nos erguer para realizar. Meu irmão, o homem sem Deus, ele não é nada. Por isso que nós precisamos caminhar de mãos dadas com Deus 24 horas. Eu sou dependente de Deus 24 horas. Quantas vezes chegam para mim problemas aqui na igreja que eu digo para Deus: eu não sei o que fazer, por mim eu não tenho resposta, mas o Senhor diz para mim: eu sou contigo, não tema, porque eu sou contigo, e se Deus está comigo, eu não posso ter medo do fracasso, eu não posso ter medo de coisa alguma, porque a mão do Senhor está sobre a minha vida. Outras pessoas, e esse é um problema da nossa geração, têm medo da rejeição. Tem medo de ser abandonado. Alguns homens não conseguem estabilizar a sua vida com medo de ser rejeitado. Algumas pessoas guardam um amor no coração durante tantos anos, porque ele tem medo de falar e a pessoa rejeitar. Querido, quantas pessoas vivem cercadas de outros, mas estão com medo de ser rejeitados, e apenas uma atitude mostra para ele que precisa de melhorar, mas ele entende como rejeição. E uma das piores coisas desta vida é o sentimento de ser rejeitado. Às vezes você está dentro de casa, mas sente que é rejeitado. Satanás tem colocado isso no coração de tantas pessoas. Rejeição, para que ele se sinta mal, para que ele se sinta deprimido, para que ele se sinta angustiado, porque as pessoas não o aceitam como ele é. Meus irmãos, você passa por todo tipo de situação, se vê agradando a todas as pessoas, para que ninguém possa te rejeitar. Isso não é boa coisa, porque nós, quando estamos em um cargo, nós, quando estamos caminhando, nós temos critérios, nós temos valores, nós temos alvos, nós temos metas.
E os valores, alvos e metas não podem ser contaminados pelo medo da rejeição, porque senão nós quebramos princípios, e princípio não se quebra, princípio se obedece. Nós precisamos entender que um dos maiores princípios é a presença de Deus no coração do homem. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Quantas pessoas estão vivendo uma vida que poderiam estar em um nível muito mais elevado, mas está tentando com sua própria força, está tentando com o seu braço, está tentando da sua maneira, está tentando do jeito que ele sabe. Deixa eu te dizer, é muito mais fácil convidarmos o Senhor Jesus para fazer parte da nossa vida. Dizer: Deus, entra na minha vida e me faz vencer os meus medos, me faz vencer tudo aquilo que me coloca dependente de coisas externas. Deus, eu só quero depender de Ti. Por isso que nós cantamos aqui: eu quero mais de Ti, eu quero mais do Senhor, porque quem tem Deus no coração, ele não tem medo de coisa alguma. Meus irmãos, outras pessoas têm o medo do desconhecido. A maioria das pessoas tem pavor de não saber o que vem pela frente. E por isso vive fazendo perguntas: se eu contrair uma doença grave, e se isso acontecer comigo, e se eu perder? Meus irmãos, tem hora que eu fico assim, bravo com algumas situações, porque a gente quer sonhar em algo, quer fazer, mas tem sempre alguém que vem e fala assim: e se acontecer isso? Não vai. Tira o medo do coração. Eu conheço tantas pessoas que não vão ao médico por medo do diagnóstico. Eu tenho um amigo que sente uma dorzinha, e eu perguntei para ele: vamos no médico? Ele falou: não. Eu falei: por quê? E se o diagnóstico for ruim? Você vai fazer tratamento? Não, não quero nem saber. Não vou. Eu tenho uma prima que apareceu algo no rosto dela, e o irmão dela é médico. E aquilo cada dia crescia, e eu fiquei sem graça de falar com ela. E eu fui falar com o meu primo, que é o irmão dela, que é médico. Eu falei: por que você não leva a sua irmã para fazer um exame, para saber o que é isso? Porque cada dia está crescendo mais. Ele disse: ela tem medo do resultado. Mas com o resultado não pode ter tratamento. Ela tem medo, ela não quer nem saber do resultado. Então tem pessoas que estão vivendo uma vida escravas do medo. Paulo deixou 3 chaves para nós destruirmos toda a influência do medo na nossa vida. Paulo nos deixou 3 palavras muito especiais para que nós pudéssemos enfrentar essa situação. Que palavras são estas? 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 7, 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos, nós precisamos viver a vida na dimensão do poder de Deus.
esse poder aqui, Paulo está se referindo, é um poder, essa palavra poder vem de uma raiz grega chamada dínamos, força, habilidade, poder para realizar milagres, poder moral para exercer excelência, poder é influência própria daqueles que têm condições, poder que consiste em basear-se em força do exército. Esse poder está dizendo, você tem o dínamo de Deus sobre a sua vida. E o que isso quer dizer? Quer dizer, João capítulo 15, versículo 5, vem a resposta para nós. João 15, 5, olha lá. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo que conquistamos sem Jesus não é nada. Nós realizamos a nossa vida de uma forma com excelência quando Jesus está na nossa vida. Em Jeremias capítulo 15, capítulo 17, versículo 5, Jeremias 17, 5 diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitas pessoas pensam que esse texto está se referindo, maldito o homem que confia no homem, a pessoas. Não é sobre depositar confiança em pessoas que está falando aqui. Ele está dizendo, maldito é o homem que deixa de crer, que deixa de depender de Deus e passa a acreditar na sua força, passa a acreditar nele mesmo, passa a acreditar naquilo que ele entende que tem condições de vencer. Nunca nós podemos nos apartar de Deus. Jesus nos advertiu. Há um tipo de conquista e crescimento que estão baseados numa palavra. Marcos, capítulo 8, versículo 15, por favor. Preveniu-nos Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pastor, o que é fermento de fariseu e fermento de Herodes? Fermento dos fariseus era religiosidade e fermento de Herodes era a força do braço. Ambos são venenosos ao coração. Quando nós ficamos religiosos, colocando a religião acima de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Eu quero te dizer, meu irmão, tudo que realizamos, tudo que nós produzimos, tudo que somos, nós precisamos ser influenciados pelo Senhor Jesus Cristo, porque senão nós vamos ser destruídos, porque confiamos na força do braço, ou confiamos na religiosidade. Tem tantas pessoas que vêm à igreja apenas para cumprir um ritual, mas chegando aqui não adora, chegando aqui não se humilha, chegando aqui não se arrepende, chegando aqui não busca o Senhor, chegando aqui não presta um culto a Deus. Então esse tipo de vinda à igreja é uma religiosidade. Em outro momento, Jesus faz um paralelo muito interessante. Em Mateus 17, 20. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso aí. E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, dirias a esse monte, passa daqui para acolá,
e ele passará. Nada vos será impossível. Deixa eu falar um pouco sobre o que está por trás desse texto. Alguns estudiosos contam e afirmam que há uma história por detrás desse texto. A história seria que Herodes, o Grande, havia construído um palácio muito bonito. E quando ele se mudou para o palácio, ele viu que o palácio não tinha uma boa visão por causa das montanhas. Então ele chamou os seus escravos, os seus empregados, e mandou tirar a montanha da frente do palácio, para que ele tivesse uma boa visão. Então, foi criado uma frase: Herodes move montanhas. E tal feito era muito sério as pessoas falavam que Herodes movia montanhas. E aí, quando Cristo veio, e ele mencionou a fé como um grão de mostarda, o que ele estava querendo dizer é: aquilo que o esforço humano é capaz de fazer com empregados, com escravos, com força, com dinheiro, despendendo tempo, um pouco de fé realiza com muito mais certeza na presença do Senhor. Deixa eu lhe mostrar algo para você entender esse texto. Isso aí é o grão de mostarda. Todo mundo fica pensando qual o tamanho de um grão de mostarda. É isso aí. Mas a mostarda, ela não se acanha na sua pequenez. Ela acredita que plantada, ela pode crescer. Passa para o segundo. Essa aí é a mostarda, aquela sementinha. Ela começa a crescer. Olha lá. Passa para a terceira. Isso aí é uma plantação de mostarda. Agora, aquela sementinha, ela crê que ela pode chegar a ser quarto. Isso aí é uma árvore de mostarda. Então, o que Deus está querendo dizer, o que Jesus queria dizer, se a tua fé for como um grão de mostarda, desse tamanho que plantado, ela chega a ser essa árvore, você pode falar o que quiser e os montes vão se mover. Nós precisamos entender que a fé é uma crescente. A fé se desenvolve. E o Senhor está dizendo, tudo é possível a quem? Ao que crê. Olha o tamanho que era. E olha o tamanho que ficou no quarto. Isso é fé. A mostarda, ela não se aquieta na sua pequenez. Ela sabe que plantada no lugar certo, ela vai crescer, vai se desenvolver e vai chegar a essa estatura. Então Jesus disse, se você tiver fé, como um grão de mostarda, que vai ser plantado, vai crescer, vai dar seus frutos e vai se tornar uma árvore que vai servir de sombra para muitas pessoas. Se você tiver fé dessa maneira, você vai dar ordem às montanhas e elas vão sair do lugar. O que o Senhor está querendo nos dizer é: sonhe, porque eu sou contigo. Tenha fé, porque eu estou do teu lado. Deus está dizendo: coloque os projetos no teu coração, porque eu vou realizar na tua vida. Esses projetos que eu coloquei sobre a tua vida não são projetos para você ficar com medo e dizer: eu não vou conquistar. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus estiver na sua vida, quem será contra a sua vida? Tem muitas pessoas que não são bem-sucedidas porque tira Deus da sua vida. Pastor Jorge, ele conta uma história que eu gosto muito dela. Tinha um membro da igreja, Getsemane, que ele tinha uma empresa e ele colocou numa parede da empresa, no galpão, Jesus é o rei deste lugar. E aqui nós servimos ao Rei dos Reis. E esse homem começou a crescer, esse homem começou a se desenvolver, esse homem começou a ganhar o mercado, e todo lugar que ele ia, ele botava uma parede. Antes era só do lado de dentro, agora começou do lado de fora, e a empresa cresceu tanto, que apareceram empresas interessadas no negócio. E ele fez negócio com as empresas. E a primeira coisa que eles falaram: nós não queremos nenhuma palavra religiosa aqui, tampa isso. Aquele rapaz disse: mas toda a vida a minha empresa foi assim. Não, agora nós temos uma quantidade de ações da empresa e nós não queremos isso. E ele tirou o nome de Jesus de lá. Tirou que Jesus era o Rei dos Reis da vida deles. A empresa tomou um rumo muito desagradável, indo à bancarrota. E aquele homem procurou o pastor Jorge e contou a história e disse: pastor, enquanto eu colocava Jesus como Senhor da minha vida, como Senhor da minha empresa, eu caminhava com Ele, todos os meus funcionários sabiam quem é que dava o sucesso, quem é que trazia a graça de fazer crescer. Todos sabiam, é porque Jesus era o Rei dos Reis. No momento que o Senhor Jesus teve que sair dali, porque os sócios não aceitaram, nós perdemos a cobertura espiritual. E a nossa empresa não resistiu. Tem muitas pessoas que começam a ganhar algum dinheiro e logo pensam: eu sei fazer tudo, agora eu não dependo mais de Deus. Eu quero te falar uma coisa: nós dependemos de Deus 24 horas, nós dependemos de Deus todos os dias. Se não for Jesus na nossa vida, nós não vamos a lugar nenhum. O que o Senhor está dizendo: eu vou te curar do medo, eu vou tirar o teu fracasso, eu não vou permitir que você tenha esse sentimento de rejeição, porque eu te amo, e porque te amo, mandei o meu filho Jesus para morrer em teu lugar. Deus está dizendo para você: você é amado, você é cuidado, porque Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós precisamos viver como filhos amados de Deus. Não podemos viver como filhos rejeitados, filhos amados de Deus. Esse amor aqui vem da palavra, vem do amor ágape, que está em Coríntios 13, o amor fraterno, o amor de irmão, o amor de afeição, o amor de bondade, o amor de benevolência, o amor de banquetes, de aceitação, quando ouvimos a voz de Deus e decidimos obedecer à sua vontade, nos rendendo integralmente a Ele, somos capazes de entender esta declaração que Deus Pai faz para Jesus Cristo no momento do batismo. Eu, durante muito tempo, li essa passagem e eu tinha um entendimento sobre essa passagem. E de um tempo para cá, meu entendimento mudou completamente sobre essa passagem. Mateus 3,17.
E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Na versão outra que eu tenho, diz: Esse é meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Meus irmãos, agradamos a Deus e vivemos no padrão do céu, quando vivemos como filhos amados. Não como filhos rejeitados, não como filhos abandonados, que na hora de clamar a um pai, ele não está perto. Olha o que diz o texto: como filho amado. Querido, em Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Novamente, Jesus Cristo nos ensina uma verdade poderosíssima. Jesus deu essa resposta. E eu quero trazer a você em João 5,19. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer, escuta, o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. O que o pai faz, o filho faz. O amor nos faz acessar aquilo que nós temos aprendido com o pai. O que é? Somos filhos amados. Somos filhos amados de Deus. E Deus nos amou tanto, que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para viver conquistas sobrenaturais, nós precisamos viver imerso no amor do Pai. Nós precisamos viver imerso no amor que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Ei, o que o Senhor Jesus está dizendo para você: olha o quanto de amor eu tenho por você. E quando Ele nos ama, Ele nos protege. Quando Ele nos ama, Ele provê todas as nossas necessidades. Quando Ele nos ama, Ele perdoa os nossos pecados. Quando Ele nos ama, Ele sara todas as nossas feridas. Quando Ele nos ama, Ele nos faz vencedores, arranca de nós essa natureza tão ruim que nós desejamos o pecado, mas Ele começa a trabalhar em nossa vida, ter a consciência de que somos filhos amados, que somos filhos queridos de Deus. Expulsa do nosso coração todo medo, toda covardia da nossa vida. Meus irmãos, ter consciência de que somos filhos amados é algo tão importante para um filho ou para uma filha, saber que é amado, saber que é amada pelo Pai, saber que é amada. E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer isso para você. Você é amado pelo Pai. Você é amado pelo Senhor. Deus não te criou para a perdição. Deus não te criou para viver angustiado. Deus não te criou para você viver batendo a cabeça no mundo. Deus te criou como filho amado. Deus te criou para você ter consciência do amor que Ele tem por você. E por último, Ele nos deu equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra que vem da raiz soronismo, chamado estabilidade de mente ou moderação de autocontrole. Em Provérbios 25, 28,
diz-nos assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Pessoas poderosas não são as que dominam os outros. Pessoas poderosas são aquelas que conseguem dominar a si mesmo. Quantas pessoas que você vê? Um dos exemplos mais clássicos disso é o trânsito. Quando você tem um problema no trânsito, a maneira como as pessoas saem de dentro do carro, as coisas que essa pessoa fala, na vida, no dia a dia, eles não falariam isso. Mas aquele momento, ele não se controla. E parece que uma besta fera saiu de dentro do carro. Sai gritando, dominando e falando. Irmão, Deus nos deu espírito de equilíbrio, de moderação. Uma vida corajosa não pode ser confundida com uma vida desequilibrada. Temos que focar em viver uma vida com equilíbrio. Esqueça o que está te faltando. A unção que Deus está te entregando vai fazer multiplicar o que Deus já colocou na tua mão. Vai fazer multiplicar o amor que Deus tem por você. E Deus vai te fazer um vencedor em todas as áreas da tua vida. Pense, como eu estou no meu equilíbrio, nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha família, no meu tempo com Deus. Você acredita que está vivendo uma vida equilibrada? O medo sempre busca o desequilíbrio para poder nos fazer paralisar diante das dificuldades, nos fazer paralisar diante dos problemas. Meus irmãos, quantos de nós não alcançamos o nosso objetivo, porque desistimos dos sonhos, desistimos da palavra que Deus nos deu, por medo de ser rejeitado, por medo de tantas coisas. Quem vive olhando para o que está faltando, nunca consegue perceber o que Deus já te deu. Se você ficar olhando o que está te faltando, você não vai ver quão grande amor o Senhor tem pela tua vida. Pelo fato de Cristo ter vindo ao mundo para morrer em meu lugar e em teu lugar, os teus pecados, ele diz, lançarei no mais profundo abismo, e deles nunca mais me lembrarei. Mas Satanás quer nos fazer lembrar daquilo que nos falta. E quem vive com os olhos no que falta, não vê o que Deus já deu. Querido, em Josué capítulo 1, versículo 7, Josué 1, 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você vá. O que Deus está dizendo para nós é: não tire os olhos de Deus,
Não tire os olhos do amor de Deus por tua vida. Não tire os olhos dos livramentos que Deus tem feito. Não tire os olhos do amor que Deus tem colocado sobre você. Receba esse chamado de Deus na sua vida. Seja forte, seja corajoso. Obedeça a Deus, obedeça aos princípios do Senhor. Viva uma vida na dimensão da glória de Deus. Viva uma vida na dimensão das conquistas do céu para a tua vida. Não importa o tamanho do desafio que você tem à sua frente. Posicione-se em Deus. Posicione-se em Deus. A Bíblia diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aquilo que você precisa, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu sou contigo. Aquilo que você necessita, Deus está dizendo para você: eu te amo acima de todas as coisas. Quando Deus olha para você, Deus não quer ver os teus pecados, porque Ele diz: perdoarei os teus pecados e não vou me lembrar deles. O que Deus está querendo dizer: ande comigo. Coloque o meu amor no teu coração. Saiba que você é um filho amado. Saiba que você é um filho abençoado. Saiba que os projetos de Deus não foram feitos excluindo você, mas foram feitos incluindo você. Meu querido, quando eu sou grato por aquilo que está na minha mão, Deus traz aquilo que está faltando através da unção, da multiplicação. Eu queria tanto hoje que você recebesse a paz de Cristo na sua vida. Em João 14, 27, tem um versículo que ele enche o meu coração todos os dias que eu leio. João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não lhe dou a paz como o mundo a dar. Que o coração de vocês não fique angustiados, nem com medo. Deus está dizendo: eu tenho paz para te dar. Eu tenho paz para ser derramado no teu coração. Eu tenho paz para ser derramado sobre a tua vida. Eu tenho paz, que é aquilo que você procura. Todas as coisas, todas as situações, traz para nós tristezas. Quantas tristezas nós alcançamos, porque as coisas não saem do jeito que nós queremos, do jeito que nós projetamos, do jeito que nós idealizamos. Mas Deus está dizendo: os meus olhos estão sobre a tua vida. Não temas, porque você não foi rejeitado. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu vou derramar no teu coração o amor do Pai. Não temas, porque eu vou te dar espírito de equilíbrio, de moderação, para você viver nesse mundo. Querido, você pode estar dizendo aqui hoje: pastor, mas falta tanta coisa para mim. Deixa eu te dizer hoje, Deus não usa o que falta. Deus usa aquilo que Ele já te deu. Deus nunca vai usar o que está faltando. Ele sempre vai usar aquilo que nós já temos, porque Ele nos deu. O que é que Ele nos deu? Está à nossa disposição: salvação, perdão dos pecados, vida abundante, alegria, paz, gozo, o nome escrito no livro da vida. Tudo isso Deus já nos deu. E se nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele diz: todas as outras coisas vos serão
acrescentadas. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu queria que você ficasse de pé agora.